Olá, meus amigos, fábrica de concursados, mais uma vez aí nessa nossa jornada de questões. Vamos para mais uma? Olha lá, também sobre princípios. Vamos direto. A respeito dos princípios constitucionais e gerais do processo penal, julgue o item seguinte. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade. Opa! Qual é a regra no Brasil, pessoal? Temos uma fase de investigação e temos uma fase de ação penal. Qual é a grande regra? A regra no Brasil, vou botar aqui, ó, regra e exceção. A regra na investigação é o sigilo, né? É uma das características do inquérito. Por quê? Ué, sem sigilo não tem investigação, né? Convenhamos. E a exceção? Tem exceção, Pimenta? Pode haver publicidade no inquérito? E aí? Pode ou não? Pessoal, o sigilo é uma característica marcante do inquérito, mas não é sempre que o sigilo vai acontecer, né? Tirando aquelas hipóteses onde o advogado da parte ou a própria parte, a parte não, né? Porque falando em investigação, a gente tem ali o investigado, né? O investigado e seu advogado terão acesso a todos os elementos, o quê? Já documentados no inquérito, né? Os que não forem ainda documentados, eles não têm acesso, por óbvio. Súmula do Supremo, né? Tudo certo. Súmula vinculante e tudo mais. Tirando isso aí, tem alguma possibilidade de publicidade no inquérito? Raciocina aí. O delegado pode achar assim, nesse caso aqui eu vou dar publicidade ao inquérito. Claro que sim. Vamos anotar. Por exemplo, na reprodução simulada dos fatos. Opa, que reprodução simulada? No retrato falado. Retrato falado. É interessante para a investigação o retrato falado? É óbvio. Claro que é. Imagina uma situação de um estupro coletivo, né? De um estupro coletivo, não, de um estupro sucessivo, né? O estuprador está infernizando a região. Já teve mais de 5 vítimas, né? E elas conseguem fazer um retrato falado. Interessa para a investigação dar publicidade a esse ato investigativo? Claro, né? Como interessa. Então, a regra é o sigilo na investigação. E na ação penal? Aí a coisa muda. A regra é a publicidade. Na ação penal, qualquer pessoa tem acesso aos autos do processo, como regra. Cuidado. Hoje você pode chegar numa vara, num fórum, em qualquer lugar, e pedir, olha, eu quero dar uma olhada no processo tal. O serventuário tem que te dar esse acesso. É público o processo no Brasil. Mas tem exceções. E a própria Constituição Federal traz. Quando a defesa da intimidade e o interesse social exigirem. Claro, né? Defesa da intimidade e interesse social. Ora, então, a exceção será o sigilo no processo. Só que apenas nesses casos, onde a Constituição Federal diz. Ora, em que casos eu posso ter sigilo no processo? Olha, como regra, ele é sigiloso. Ele é público. Mas para ter sigilo, deve haver presente a defesa da intimidade e o interesse social. E o que é isso? Defesa da intimidade. Olha, um processo sob estupro, né? Um processo de, sei lá, envolvendo guarda de menor, né? Tudo isso protege a intimidade. Então, nesse caso, a intimidade vai pesar mais do que a publicidade. Portanto, é uma exceção. E o interesse social é a mesma coisa. Ora, é de interesse que aquele processo vigore em segredo de justiça, né? Por exemplo, um processo que tenha por objeto organizações criminosas, né? Às vezes, você publicizar aquilo ali, você coloca em risco muita gente, né? Você inviabiliza investigações, atos processuais investigativos, né?
busca e apreensão, por exemplo, se inviabiliza. Então, quando o interesse social exigir, é possível a restrição dos atos processuais. E a questão disse o quê? Ó, a lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual, sob pena de ferir o princípio da publicidade. Isso é a regra, mas não podemos esquecer da exceção. Tá bom? Pô, essa caneta aqui tá complicada, mas não podemos esquecer da exceção, tá? Beleza, então? Tranquila, né? Viu como é que o princípio cai bastante nas provas do CESP? Quem vai fazer escrivão, PCDF, né? PRF, agente PCDF, PCGO, provavelmente será o CESP, né? Fica atento aí aos princípios para você alavancar, com relação ao teu concorrente. Teu concorrente vai acertar prazo de inquérito, vai acertar hipótese de prisão cautelar, mas princípios o pessoal negligencia um pouco. Tá bom? Mais um vídeo então aí para vocês. Um abraço.